Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou gravar um vlogzinho do meu final de semana, mostrar alguns bolinhos. Hoje, hoje é 14, uma sexta-feira, tá? Agora são 7h20. Eu já fui pra academia, né? Já voltei, tomei banho e agora eu vou colocar os recheios nos bolos, tá vendo? Um montão de bolos. Meus bolos ficam altos porque eu asso eles assim. Aqui é um bolo só, tá vendo? Aqui são um bolo e cada duas forminhas dessa é um bolo. Por isso que eles ficam altos, eu gosto, acho que o resultado fica bem bonito. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês do meu dia hoje e amanhã, né? Sábado. E domingo eu espero que vocês gostem, que assistam até o final. Me segue, tá? Pra acompanhar essa rotina de uma confeiteira bem realista da menor cidade do estado de Pernambuco. E vamos lá, vou mostrar só montando uns bolinhos rapidinho, né? Porque senão o vlog fica enorme. Boa parte desses bolos aqui são de pasta americana, tá? Pessoal, esse é um bolo aro 16. Eu não peso meus recheios, tá? Eu sempre recebo muitas essas perguntas nas minhas redes sociais. Eu faço por receita. Tipo um bolo do aro 16, eu uso 2 receitas e meia de recheio. Tipo, 2 caixas de leite condensado e meia, 2 caixas de creme de leite e meia. Também vai depender do tipo do recheio, tá? Ó, eu já tem receita dessa massa aqui no canal, tá? Acho que tá no bolo do unicórnio. A minha calda é leite condensado e água. Aí eu utilizo água mineral, que é a água que a gente consome aqui em casa, mas aconselho usar água, se não for mineral, né, filtrada ou fervida, tá? Eu divido as massas em duas, né? No caso, eu sempre asso em duas formas, então são sempre 4 massas e 3 recheios. Eu tiro a partezinha de todos os meus bolos, não importa. Eu tiro a partezinha de cima. O único que eu não tiro é do bolo de noiva, porque realmente não cria aquela casquinha, né? Mas os demais eu tiro. Se eu não tirar, acho que não consigo, tenho que tirar. Mas é uma questão minha mesmo, tá? Eu tava mostrando aí que tinha mais recheios pra vocês não acharem que ia ser só esse potezinho pequeno de recheio. Eu não peso, mas eu aconselho vocês a pesarem. Eu já faço bolos há muito tempo e eu não comecei pesando. Então, sabe aquela questão de costume? Cada área eu sei a quantidade de recheio que vai por receita, né? E aí não tem jeito, eu acostumei assim e sigo. Mas se você tá começando, pesa, tá? Fica mais fácil para você precificar. Eu molho os dois lados das massas. Esse vai ser um bolinho de chantilly. Não gravei, tipo, decorando, mas eu posso mostrar o resultado final para vocês. E é isso, eu também coloco com a colher e eu prenso sempre nas formas. Porém, bolo no acetato, ele fica bem mais retinho. Mas no meu caso são muitos bolos e eu também tenho muitas formas, então eu sempre faço isso. Coloco uma sobre a outra, meus bolos são altos, né? Eles não saem tão certinho como no acetato, mas enfim. Eu amo essa minha massa, tá? Eu recebo muito feedback. Eu gravo também para o TikTok, né? Aqueles videozinhos menores. Eu recebo muito feedback no TikTok. Aqui também, gente, eu fico tão feliz. Mas tão feliz quando vocês mandam dizendo que fizeram, que gostaram, agradecendo. Não vou mentir para vocês, eu não ganho dinheiro com redes sociais ainda, quem sabe um dia, né, pessoal? Mas eu gravo realmente com muito carinho, no intuito de ajudar. Tem os comentários negativos, sempre tem, né? São minorias, são muito poucos, graças a Deus. Mas de verdade, esse carinho de vocês, eu fico assim, acho que é o que me motiva. Esse bolo aí vai ser o bolo de baixo do bolo de pasta americana que eu vou mostrar, de 3 andares, né, da Paw Patrol. E observem que eu molho também, meus bolos são molhadinhos. Essa história de bolo de pasta seco, antigamente era, pessoal. Hoje em dia, com a blindagem de ganache, os bolos não são mais secos, pelo menos os meus não são. Porém, eu tento molhar só um pouquinho a menos do que os bolos de chantilly, né? Lembrando que é um bolo que vai de andares e tal. E tem que ter um cuidado também para não colocar calda demais. E eu não coloco o recheio encostando na forma, não, encostando no plásticozinho. Eu coloco ele mais ou menos 1 centímetro, mais ou menos aproximadamente 1 centímetro de distância. Porque só o peso do bolo em si, ele já empurra um pouquinho o recheio. Então, não é legal que o recheio fique saindo. Senão vai fazer barriga, o teu bolo não vai ficar retinho. Eu recebo muitos elogios assim nos meus bolos. Nossa, teu bolo parece que é de mentira, porque é bem retinho, mas é esse cuidado. Quando vocês veem meu bolo montado assim, quando eu já vou fazer a blindagem, você não vê tanto recheio. E aí o pessoal diz, não tem recheio. Tem. Às vezes eu mostro quando a cliente posta o bolo partido. E você vê o recheio lá, 1 centímetro de recheio. Eu já postei aqui no bolo da minha sobrinha, eu postei o bolo cortado e você vê que tem recheio. Mas quando tá fazendo a blindagem, não tem porquê ver o recheio, senão ele vai fazer barriga, vai ficar o bolo feio. Tá vendo? Ele tá 1 centímetro. Eu vou mostrar num próximo bolo agora a distância bem certinho. Vou confessar pra vocês que eu colocaria um pouquinho mais de recheio de coco nesse bolo, só um pouquinho a mais. Mas aí o coco acabou.
E também não era uma quantidade pequena, era uma quantidade suficiente. Mas eu ainda gosto de colocar um pouquinho a mais. Esse é o bolo do meio, né? O segundo andar, tá vendo? Ó, fica 1 centímetro mais ou menos de recheio e fica 1 centímetro afastado da borda. Por isso que vocês não veem o recheio quando eu tô fazendo a blindagem, mas o recheio tá dentro do bolo, tá? Não precisa colocar Pessoal, saindo. agora eu vou decorar os bolos de chantilly. Eu não vai dar pra gravar decorando todos os bolos, porque o vlog vai ficar muito grande. Eu vou focar um pouquinho mais nos de pasta, mas eu vou mostrar os bolos prontos pra vocês, tá? Vou mostrar ele sem decorar e ele decorado, tá bom? Decorei esses dois bolinhos de chantilly. Esse é um aro 22, massa de chocolate ninho com abacaxi no recheio, tá? Ele tá com 17, 18 centímetros de altura. E esse outro é o primeiro bolinho que eu mostrei colocando o recheio, tá? Um aro 16. E aí vamos fazer a blindagem, tá? Eu não gravei fazendo a blindagem desse, esse é o primeiro bolo que eu mostrei recheando pra vocês, tá vendo? Não vê tanto recheio, mas vocês viram que eu coloquei recheio. Tá a blindagem dele aí prontinha, um aro 22 é a base do bolo da Paw Patrol. O bolo do meio, que eu também mostrei, lembra que vocês viram mais ou menos 1 centímetro de espessura de recheio nele. E é isso, ele ainda saiu um pouquinho, tá vendo? Isso não é bom, tá? Nesse caso aí não teve nenhum problema, senão eu até tiraria. E sim, vou fazer a blindagem dele para vocês verem. Vou passando por camadas, pessoal. A gente acelera, porque senão o vídeo ficaria horas e horas, né? Seria difícil até para eu narrar. Eu já demoro postar, né, pessoal? Porque eu realmente quase não tenho tempo. Mas aí eu, né, tento postar o que eu posso para vocês. E ó, eu passo uma camadinha e eu espero secar. O ar-condicionado tá ligado no meu ateliê. Se não tivesse ar-condicionado e fosse uma época bem quente, agora não tá quente, é pelo contrário, tá um tempo bem chuvoso. Eu colocaria ele sim no refrigerador, uns 2 minutinhos. Aí tiraria, tá vendo? Agora eu tô passando a segunda camadinha. Tá vendo o discozinho de isopor? Esse discozinho ele é mais grossinho porque são. Eu vou mostrar pra vocês, tipo, uma bandejinha de isopor. Uma bandejinha que às vezes o pessoal compra pra colocar bolo de chantilly. Aí eu coloco a forma que eu fiz o bolo e corto com a lâmina de estilete. Aí eu uso 2 discozinhos desse, tá? Pra ficar resistente, né? Mas você pode usar disco de MDF também, tá? Não tem problema não. Só vai, né, aumentar um pouquinho os custos. Você vai ter que aumentar um pouquinho os valores dos bolos. E aí, pessoal, vou passando por camadas. Geralmente eu passo entre 2 e 3 camadas até ver que tá bem certinho. Se você tem dificuldade de fazer assim a mão livre, você não deixa o teu bolo certinho, você corta, pega o mesmo disco que colocou embaixo, põe em cima do bolo e preenche e vai passando assim a espátula. E aí teu bolo vai ficar bem retinho, tá? Você já pode. Daqui em breve eu faço um vídeo fazendo a blindagem com a guia para ajudar vocês, tá? Quem tem dificuldade. Mas se seu ganache estiver no ponto correto, assim, cremoso, você coloca no bolo, não fica escorrendo, não fica aquela agonia, aí você consegue fazer ele bem certinho. Tem receita da ganache aqui no canal. E isso não tem segredo, não. É 1 quilo de cobertura fracionada de boa qualidade. Eu uso a Selecta. Para mim, a Selecta é o que resiste mais ao calor. Eu moro em Itacuruba, no sertão de Pernambuco. Itacuruba é a menor cidade e aqui é um sol para cada um, tá? Então, a Selecta, para mim, de todos os testes, foi o que eu mais gostei. Porém, a Selecta eu não acho que ele seja tão fácil de encontrar. Ele não, você encontra com muita facilidade, não. Semelhante ao Selecta, que eu acho, é o Hershey's, a cobertura fracionada, Hershey's. Eu não sei a pronúncia não, pessoal, mas é isso aí, começa com H. Ele é bem semelhante, porém ele é um precinho bem alto, mas a qualidade é muito boa, o sabor é melhor do que o da Selecta. E fica bem semelhante, assim, o da Selecta, tá? Fora eles, eu gosto de usar a Genuine e Cical. E Salvari, tá? São esses que eu gosto. É rara de Valério. Eu já usei, porque eu já fiz teste com praticamente todos e eu não gostei muito. E aí, ó, o bolo tá certinho, retinho, tá vendo? E vamos decorar. Eu não gravei o bolo de cima porque é o mesmo processo, fica muito repetitivo. Tô abrindo a pasta, esse azul é azul anil da Mix, tá? E aí eu abro, eu cubro assim de forma tradicional, jogo em cima do bolo. Esse é o primeiro bolo, um aro 22, tá com 17 centímetros de altura. E eu faço assim, dessa forma tradicional, porque pra mim eu acho mais fácil e mais rápido. 5 minutinhos, eu acho que um pouco mais de 5 para cobrir e fazer as quinas dos bolos. Mas lembrando, pessoal, que eu já faço isso há muitos anos, então a gente acostuma. No início era difícil também, tá? No início, essa parte assim, principalmente quando vai chegando no finalzinho do bolo, que tem que levantar, onde você já colou, às vezes precisa levantar um pouquinho. O ar, você pode ir empurrando ele para baixo e tirar. Eu prefiro furar, que eu acho mais fácil, mais rápido
E os furinhos eu fecho depois, ou com a pasta ou com algum detalhe, com glacê real, tá? O furinho, ele é bem pequenininho, ele não é imperceptível não, mas quando você fecha fica imperceptível. Faço as quinas, eu prefiro essas espátulas de acrílico. Já testei muitas outras de plástico, de polietileno, mas essas para mim são as melhores. E elas são bem baratinhas e você encontra fácil, fácil na Shopee. Em loja de confeitaria também, tá? Mas na Shopee você acha com facilidade. Não sei nem se eu posso ficar falando isso aqui. E é isso, ó. Quino é rapidinho, 5 minutinhos está pronto. Esse é o bolo do meio, esse é um lilás, pessoal. Assim, na câmera ele fica mais parecendo um tom de azul, né? Um lilás mais azulado. Mas não, tá? Ele é um lilás bem bonitinho. Não sei por que na câmera fica um pouquinho diferente. E aí, é o bolo 20, lembra, eu mostrei, ele não recheando, mas mostrei a distância que eu coloco o recheio nele. E esse é um aro 18, também tá com 17 centímetros de altura. A minha pasta, você vê que ela não tá uma pasta molenga, eu faço ela mais firme, principalmente agora que tá esse clima bem chuvoso, então eu já faço a pasta um pouquinho mais firme, porque seca mais rápido. Coloco um pouquinho mais de CMC e às vezes coloco um pouquinho de pó para merengue. O pó para merengue eu acrescento quando eu vou colorir, tá? Quando eu vou colorir a pasta. Esse lilás é azul, acho que foi azul normal que meu irmão utilizou com rosa para fazer lilás. Lilás é uns tons, lilás, violeta. Esses tons dessa família eu aconselho você a fazer misturinhas, tá? Fica melhor do que comprar a própria cor. E o bolo de cima, que é um aro 14. Esse rosa é rosa normal, o rosinha da iceberg. Eu utilizo muito rosa chiclete, né? E esse aí é o rosinha mesmo. Ele é bem, bem clarinho, fica bem bonitinho e não corre risco de você errar o tom. Rosa é um tom que ele clareia, né? Quando você faz, coloca o tom, tipo, no outro dia ele tá um pouquinho mais claro, depois que cobre o bolo, né? Ele na sacolinha, a pasta, ele vai ficando mais escuro. Mas é isso, eu tô fazendo as quinas, eu gosto muito de bolo bem quinadinho. Quinar é só questão de treinar mesmo. É rapidinho, não é bicho de sete cabeças, não é só encostando uma espátula na outra, que fica o resultado bem bonitinho, um acabamento limpo. Minha gente, a vida de confeiteiro não é fácil não, tá? Os bolos estão aqui montados. Esse aqui vai ser um bolo da Paw Patrol pra menina. E esse aqui vai ser um bolo fazendinha. Minhas mãos estão limpas, tá? Eu só peguei o celular com essa outra, mas eu higienizei o celular também. Eu tô bem cansada, agora são 20 horas. Eu vou fazer a casinha, só a partezinha da casinha do bolo da fazendinha. E eu acho que eu vou fazer a hélicezinha do símbolo da Sky, que vai nesse bolo aqui, porque eles precisam estar secos, né? Ó, o ar-condicionado fica ligado e aí ficou batendo um ventinho frio, super frio aqui, tá? Porque o tempo tá frio agora, acho que em todo lugar, né? Eles ficam batendo aqui na bancada diretamente. Esses bolos foram recheados hoje. E eles vão ser consumidos amanhã, porque amanhã é as festas, tá? E aí o que sobrar o cliente precisa guardar no refrigerador, mas ele ainda dura mais um dia fora. E é isso, eu vou. Depois que eu fizer a casinha e a hélicezinha, se eu fizer mesmo, mas acho que eu vou fazer, eu mostro pra vocês. E amanhã cedinho a gente finaliza esses bolos juntinhos, tá? Bom dia, meu povo. Agora são 5h30. Eu já acordei 15 para as 5. Tá vendo a minha voz? Eu nem tô gripada, na verdade. É como se fosse uma alergia e o nariz ficou congestionado, né? Entupido. Eu passei a noite respirando pela boca, então foi uma noite bem mal dormida que você não descansa, porque eu acordei várias vezes com muita sede, com dificuldade para respirar. Mas tem que terminar os bolos, né? Tem que trabalhar. Eu vou pro ateliê agora, lá deve estar super frio, o que piora bastante é quando. Por aqui tá um tempo bem chuvosozinho, sempre tá chovendo, quase todos os dias, e tá um tempo mais úmido. E a gente é acostumado com um tempo bem quente, bem seco. Por mais que o tempo seco também acaba prejudicando, né? Na respiração, no nariz e tal, mas a gente tá acostumado. Quando começa essa chuvinha, esse tempinho, a gente fica, quem tem alergia, né, quem tem rinite, fica assim. Tem muita gente gripada aqui na cidade, porque a gente não tem costume com esse tempo, certo? Então, a gente tá acostumado com esse clima quente e seco. Agora eu vou pro ateliê, lá vai estar bem frio, porque o ar-condicionado tá ligado. Mas é isso, eu vou começar recheando uns bolos, não vou gravar, porque se eu gravar, o vlog vai ficar muito grande, o vídeo vai ficar enorme. Vou rechear uma tortinha para fazer fatias e vou rechear umas mini tortas. E aí vou começar a fazer os detalhes dos bolos e aí eu gravo para vocês. Eu sempre falo aqui que eu não sou boa em modelagens e eu realmente não sou. Porém, tem umas coisinhas que com o passar dos anos eu consigo fazer. Tipo a vaquinha, tá vendo? Essa vaquinha aí eu fiz. Não dá pra gravar tudo, pessoal, porque eu preciso olhar.
Mesmo conseguindo fazer, eu preciso olhar realmente. Aí eu tô olhando meu celular ali no cantinho e pedi pra minha cunhada gravar um pouquinho com o dela. E aí, ó, e como é que eu faço esses bichinhos igual a vaquinha e o cavalinho? Eu faço um cilindrozinho com a pontinha mais fina, que é o corpinho, e aí eu faço bolinhas, tipo duas bolinhas do mesmo tamanho, aí eu modelo as perninhas. Duas bolinhas do mesmo tamanho, e aí eu modelo os bracinhos. Eu faço assim. Eu não sei falar porque eu não gravo muito de que eu não sou boa. Eu também assisto esses vídeos dessas maravilhosas que fazem biscuit ou fazem de pasta mesmo, e elas dizem tantos gramas pro braço, tantos gramas para a cabeça. Eu faço assim, olhando mesmo meio aleatório. Com o tempo vai dando certo, porém eu levo muito tempo. Eu sempre. Minha primeira opção é dizer para os clientes fazerem de biscuit. Esses bichinhos não, eu não dou essa dou a opção, né? Mas eu faço também. E aí também eu cobro a parte, mas eu cobro bem baratinho. Para vocês terem uma ideia, todos os bichinhos do bolo da fazendinha, que saiu os detalhes do bolo da fazendinha, eu cobrei R$ 30 a mais. É praticamente só o custo mesmo dos materiais. Sim, minha gente, eu sei, com relação ao valor, eu sei, eu recebo com tanto carinho quando vocês falam, tá muito barato e tal, pode aumentar. É uma situação diferenciada a minha, tá morando numa cidade muito, muito pequena, que não tem emprego, que é longe de tudo. E eu sei o valor do meu trabalho, né? Eu vejo que meus bolos têm um acabamento muito bonitinho, eu sou muito dedicada. Eu tenho até um problema com perfeccionismo, né? Eu quero que fique perfeito, independente se eu estou tendo muito lucro ou se eu não estou tendo quase nada de lucro. Eu quero que fique perfeito. E infelizmente eu teria que ir embora daqui para conseguir vender num valor mais alto, mas aí tem uma série de questões que fazem com que eu fique aqui, né? E aí, ó, fiz a cabecinha e num cavalinho, né, a gente tenta fazer ela mais compridinha e dar essa apertadazinha aí no meio para ficar a parte dos olhos. Isso é vendo os vídeos, tá? Que eu aprendo é vendo os vídeos. Aí eu toco no celular, pessoal, mas eu passo álcool no meu celular, tá? Deixo ele bem higienizado, para colocar ele aí, porque a gente sabe que é cheio de bactérias. E aí eu arrocho o álcool nele, não sei nem como ele tá sobrevivendo ainda, né? Quando vou higienizar minhas mãos, sempre tem uma garrafinha de álcool. Aí sempre, sempre eu passo um paninho, um perfectzinho com álcool nele, pra ele ficar higienizado. E aí fiz a cabeça, eu coloco um palito, tá? E vou fazer na orelhinha. Eu vou olhando, se eu não olhar, eu não consigo fazer. Eu tô olhando um cavalinho que eu mesma já fiz, tá? Eu olho alguma coisa que eu já fiz, porque, né, eu assisto muitos vídeos, aí olhando os vídeos eu faço, e depois eu fico utilizando um que eu mesma fiz, que é mais fácil, para que eu acerte e fique bonitinho. Leva tempo, tá, pessoal? Eu levei para fazer os bichinhos do bolo da fazendinha, eu levei umas 3 horas para fazer todos os bichinhos. Eu fiz uma vaquinha, um porquinho, um cavalinho, uma galinha, uns pintinhos. Aí fiz abóbora, fiz milho, vou ensinar a fazer o milho, é bem tranquilo. Levei umas 3 horas e meia, mais ou menos. Então, assim, leva muito tempo, realmente você tem que cobrar, né? E sem falar que o material, pasta americana, são materiais caros. E aí a casinha que eu tinha feito e não gravei, tá vendo? Eu fiz só a base, pessoal. Cortei duas partes, marquei com marcadorzinho, coloquei aquela colinha de pasta. Eu acho que eu já mostrei no arco-íris, do mesmo jeito o arco-íris, tá? A parte de trás. E colei e deixei os palitos e fica assim, sequinha. E aí, ó, o milhozinho. Tá vendo como é fácil? Fiz uma bolinha, né? Deixei no formatinho do milho. E com a laminazinha eu tô fazendo essas marcações para ser os caroçozinhos. Minha gente, é muito fácil, não importa o tamanho, o processo é o mesmo. E tô marcando, ó, como fica tão bonitinho. Fica realmente bem parecido com milho. Peguei um cortadorzinho de folha, tô passando água aí agora. Cortadorzinho de folha, tá vendo? Esse, ó, de plástico, que acho que todo mundo tem, vende nos kits. Pode ser qualquer cortador, tá? Tô só mostrando o que eu usei. E, ó, com a mãozinha a gente ajeita pra fazer essa partezinha de baixo do milho. E, ó, fica lindinho. Se você for fazer um milho maior, é esse mesmo processo, tá? Então, pronto, aproveitando o clima junino do São João, um milho você agora já sabe fazer. Tô passando corante amarelo no bolo azul, né? Porque azul com amarelo dá verde, então não precisa colocar um corante verde, pode ser amarelo mesmo. Então, tô passando só com a esponjinha de novas de lavar prato, né, pessoal? Eu sempre tenho muitas aqui, eu compro aqueles pacotes grandes, aí eu corto um pedacinho. Depois eu esfumei, pessoal, fiquei passando uma mais seca pra fazer o acabamento, não ficar aquela marcação. E aí a casinha durinha, eu coloquei as portinhas, vou colocar os bichinhos. Vocês vão ver que é um bolo que ficou bem cheio de detalhes, né? E eu só, é, só cobrei R$ 30 por todos os detalhes. E às vezes o pessoal acha caro e desiste, manda fazer só um cavalinho, por exemplo, ou só a vaquinha,
porque ainda é achar. Então, assim, é realmente a minha realidade. E eu entendo eles, tá, pessoal? Porque é diferente das cidades grandes que as pessoas ganham, né, melhor e tal. Enfim, né, tem outros meios de vida aqui para quem é famílias que ganham um salário mínimo, realmente, e eu entendo eles perfeitamente. E aí, eu tô colando os bichinhos, né? Os bichinhos maiores estão com palitos, os menores eu só passo um pouquinho de água mesmo, que ele fica coladinho. Esse bolo ele ia pra zona rural. Ano passado eu fiz o bolo de Gael. Um bolo lindo, que eu acho que tem aqui no canal, não a decoração, né? Mas aqueles vídeos menores. É um bolo que tá pintado à mão, um bolo que tem um leãozinho, que é a coisa mais linda. Foi o bolo de um aninho dele, graças a Deus. É, tenho clientes que todos os anos eu faço o bolo, é desde a barriguinha da mamãe. Às vezes eu faço chá de fralda, chá de bebê, e aí faço os mesários, né? Os mêsversários, e todos os anos eu faço os bolos. Então, assim. Isso deixa a gente muito feliz, né? Sinal de que nosso trabalho ele é bom, nosso bolo ele é gostoso e é um trabalho bem feito e todos os anos os clientes voltam. Isso é maravilhoso. Os milhinhos, pessoal, tem que colocar palito, senão ele vai ficar caindo, tá? Quando o cliente puxar, ele vê o palito, não tem como não ver. E também, como já coloco em tudo, meus clientes eles já sabem. E aí eu fiz as cerquinhas, fiz essa plaquinha, vou colando os detalhezinhos. Achei esse bolo tão lindo, tão lindo. É, eu fico assim, fiquei um tempão assim, enquanto a cliente não vinha buscar, olhando para ele e com o coraçãozinho bem aquecidozinho. Eu não consigo explicar para vocês o que é que eu sinto, não dá para explicar. Mas é uma sensação tão boa, que só sabe sentindo. Ó, como já tá lindo. E aí eu coloquei mais detalhes, só que não gravei, tá? Para também o vídeo não ficar tão grande. E mostro já ele prontinho para vocês. E aí peguei no da Pau Pau True, ó, pessoal. À noite eu fiz essa hélicezinha, essas asinhas, esse símbolozinho que tá no bolo rosa. Eu fiz aleatório, tá? Olhei como era que tava na inspiração e fui fazendo. Isso é cinza, tá? Eu vou pintar ele ainda com pó prata e pó nacarado para ele não ficar tão escuro. Esse símbolo aí que tá com o nome Maia, né? Que é Patrulha da Maia. Foi meu irmão que fez enquanto eu tava fazendo os bichinhos. Então, realmente não tenho como gravar, mas eu acho que eu já mostrei como é que faz aqui, que tem bolo da Paw Patrol, né? Pra também não ficar repetitivo. Aí as bolinhas também já mostrei como é. Tô colocando palito. Tem uma bolinha de isopor dentro da maioria delas, dessas maiores. Quando puxar a bolinha, o palito vem junto, porque ela tá presa no isopor. Tá vendo que dá até um trabalhozinho pra empurrar? Então, quando puxa do bolo, já vem com o palito. Aí fui colocando esses ossinhos, eu fiz com um moldezinho de silicone que eu acho que eu mostrei aí no vídeo. Foi um moldezinho que eu acho que nunca tinha usado, comprei para usar nesse bolo. E aí fui colocando, pessoal. Pedi pro meu irmão descer o bolo para a bancada que ali é mais alta, eu não estava enxergando direito, estava ficando difícil de colocar e deixar ele bem certinho. Esse bolo de Maia, eu acho que um dos bolos mais lindos que eu já fiz na minha carreira na confeitaria foi um bolo que eu fiz para Maia. Um dos mais lindos, tá, pessoal? Eu não tenho o preferido mais lindo, eu tenho uma seleção dos que eu realmente me deixaram emocionada. E é um bolinho do circo, acho que foi de um aninho da Maia. Que é o tema circo, ele também tá aqui nesses vídeos curtos. Ele é tão lindo, tão lindo. E Maia foi uma bebê que eu fiz todos os bolos dos meus aniversários. Se eu não me engano, todos os bolos de Maia foram de pasta americana. Eram bolos tão lindos, mas eu não gravava. E aí, ó, tô pintando com um pouquinho de pó prata, né? E na cara para não ficar tão escuro. Eu achei que esse bolo ficou lindo demais. Meu irmão recortou esse número 4, desenhou o número 4 no papelzinho e recortou, eu coloquei um palito. E, gente, ficou lindo demais. Olha que resultado, assim, a gente. Eu fico emocionada, fico grata. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Ajuda essa confeiteirazinha a crescer, né, nessa rede, nesse canal. Eu trago tudo com muito carinho para vocês. E essa outra lindeza, diga aí se você não ficar apaixonada por um bolo desse. Se você ainda não se inscreveu, não curtiu o vídeo, curte o vídeo, deixa alguma dúvida no comentário. E obrigada por assistir até o final.